Podcast 67. Seres. Há seres de outras dimensões que vivem entre nós. Você tem medo do escuro? Escuro. Se inscreva em nossos canais parceiros. Aqui não esquecemos dos amigos. O Arauto dos Intervenientes. A Aliança e a Lei do Uno. Verdade exposta. Canal Vírus no Sistema. Canal Recuperar. Japa Dentro e Amandinha USA. Inscreva-se já! Facebook e canal Uma Nova Humanidade, Senhor Black. Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim você continuará a receber nossas atualizações, e nossos vídeos serão indicados a outras pessoas. Vamos à matéria. Seres, há seres de outras dimensões que vivem entre nós. Você tem medo do escuro? De entre todos os medos e medos que, desde sempre, professa o ser humano, não há um mais irracional, desconhecido e fascinante do que o medo da escuridão. Na verdade, não existe cultura sobre o planeta que não tenha inventado toda uma vasta história de ameaças noturnas, por vezes materializadas em forma de monstros ou visitantes inesperados. Paradoxalmente, a frequência com que estes visitantes apareciam nas vidas de milhares de pessoas em todo o mundo, manteve os investigadores longe de sua análise, uma vez que seus recorrentes relatos de aparições nos dormitórios, de seres estranhos, a altas horas da noite, foram tomados como um produto de mentes muito imaginativas. Passaram-se muitos anos, sem que nenhum investigador se aproximasse deste assunto controverso. Finalmente, em 1889, a mítica Society for Mediumnic Research britânica, SPR, realizou um inquérito entre 17.000 pessoas escolhidas aleatoriamente, as quais foram abordados com uma pergunta singular: alguma vez, acreditando estar totalmente acordado, teve você a clara impressão de ver ou ser tocado por um ser vivo ou um objeto inanimado? E essa impressão, pelo que você sabe, não se deu a qualquer causa física externa convencional. 10% dos entrevistados responderam afirmativamente à pergunta, refletindo como a maioria dessas sensações ocorreram durante a noite, enquanto a testemunha estava na cama. Com o correr dos anos, aqueles fantasmas noturnos que durante a era medieval identificaram com demônios sedutores e se batizado com o nome de súcubos, adquiriram a aparência de seres tecnologicamente desenvolvidos, que continham um secreto propósito científico. Após as suas incursões repetitivas nos quartos dos seus perseguidos, e explorar cuidadosamente o comportamento e características da espécie humana, o fenômeno começou a ser levado a sério. Normalmente, a testemunha acorda assustada no seu quarto. Antes que você possa abrir-se completamente seus olhos, observa aterrorizado, como não pode mover um único músculo, ao mesmo tempo que vê, como uma figura cuja descrição varia consideravelmente, conforme aproxima-se dele. A enorme coerência dos detalhes básicos do fenômeno, bem como a persistência destas visitas nos 5 continentes, em breve fizeram com que algumas pessoas começassem a entrar neste novo campo de estudo. Mais de um século após o inquérito realizado pela SPR em Londres, a prestigiada organização Roper, norte-americana, realizou uma sondagem ainda mais reveladora. Entre as questões que deveriam responder, as pessoas eram questionadas se alguma vez tinham experimentado a sensação de ter sentido a presença de uma pessoa, ou um ser desconhecido em seu quarto, observando paralisado a cena. 10% responderam afirmativamente. A sondagem Roper revelou que outros 15% reconhecia ter visto figuras assustadoras no seu quarto, como monstros, bruxas, demônios, ou qualquer outro tipo de presenças malignas, e desta percentagem, a terceira parte afirmou ter tido visitas muito semelhantes,
em mais de 2 ocasiões. Este tipo de indícios, somados à existência de certos lapsos de tempo perdido nas memórias dos afetados, a lembrança de ter visto bolas de luz, e mesmo OVNIs, em algumas ocasiões, levaram à conclusão de que pelo menos uns 2% da população norte-americana apresentava os sintomas característicos das pessoas que foram raptadas, ou seja, levadas para o interior de OVNIs, por seres de aparência extraterrestre, para serem cuidadosamente examinados, e fazer parte de um rigoroso programa de acompanhamento, ao longo de toda a sua vida, por parte dos seus abdutores. Muitos afirmam que, dada a grande variedade de formas adquiridas por estas entidades, ao longo do tempo, estaríamos a falar de inteligências dimensionais, capazes de se disfarçar e interpretar um papel, de acordo com o modelo social prevalecente em cada época. De acordo com esta nova perspectiva, o chamado fenômeno OVNI se adaptaria ao nosso sistema de referências, arrastando os fantasmas religiosos do nosso passado. O fenômeno estaria presente ao longo da história, e o seu aspecto mudaria em função do contexto cultural e tecnológico em que se desenvolvesse. Desconhece-se o propósito último que essas inteligências perseguem com as suas incursões entre nós, mas, em troca, sabe-se que o fenômeno existe, que deixa sequelas físicas, emocionais e pessoais de muitas variadas naturezas, e que só às vezes está diretamente associado ao fenômeno OVNI. Outra das variantes do mesmo, na sua capacidade de influência em certos personagens históricos, o escritor Sir Arthur Conan Doyle, que criou a magistral figura literária de Sherlock Holmes, recebeu uma destas visitas, em Sussex, em 1910. Igualmente, George Washington teve a sua visita, durante a campanha militar de Valley Forge. O seu visitante, além disso, mostrou-lhe qual seria o futuro das colônias americanas. Também viu um destes infiltrados, o líder negro, Malcolm X, enquanto esteve preso na prisão. E não faltam escritores, cientistas, militares, religiosos ou políticos em geral, que reconhecem ter modificado ensaios, fórmulas matemáticas e movimentos de tropas, em que influenciaram decisivamente estes anônimos visitantes noturnos. Mas, é esse o propósito destas entidades dimensionais? Está entre os seus objetivos manipular silenciosamente a história. Acaso existe o velado propósito de influenciar maciçamente a população do nosso planeta com estas visitas? Jacques Vallée, reconhecido especialista mundial em matéria UFO, acredita que estas experiências fazem parte de um sistema de controle da evolução humana e repercutem no nosso sistema de crenças, influenciando o que chamamos a nossa vida espiritual, como um servomecanismo para o desenvolvimento da inteligência humana. Sem querer alarmar ninguém, você sabe quantas pessoas terão encontrado em seus corpos pequenas cicatrizes, sem saber nada sobre a sua origem? Quantos terão experimentado a sensação de tempo perdido, noção do tempo, e não se terão dado conta disso? Quantos terão sonhos intensos e repetitivos, de encontros e comunicações com seres não humanos, e luzes no céu? Sem dúvida, mais do que alguma vez podemos imaginar, isto leva-nos a considerar que os casos de visitantes de quarto são apenas a ponta de um gigantesco iceberg muito mais volumoso do que supomos, e teremos que perguntar: quantos raptados haverá realmente, que não se lembrem da sua experiência, ou que não se tenham atrevido a contá-la? Sejam quais forem as conclusões que possam ser extraídas do seu estudo, a verdade é que estamos perante um fenômeno universal, que afeta pessoas de todos os tipos e condições. Nestes últimos anos, muitos dos que declararam ter sido raptados mantiveram relações sexuais com os visitantes. Esta tem sido uma fonte de inquietação entre eles, apesar de os contatos sexuais já se conhecerem desde a mais remota antiguidade. Com efeito, durante a Idade Média, espalhou-se a ideia de que os demônios podiam unir-se com os homens e as mulheres.
Estas uniões receberam o nome de súcubos, e provavelmente a sua extrapolação são as dos visitantes de quarto atuais. Os arquivos da Igreja Católica estão cheios de incidentes semelhantes, e é evidente que muitos processos de bruxaria foram iniciados por causa da crença em estranhos seres capazes de voar pelos ares, e que estabeleciam contato carnal com os seres humanos, ao pôr do sol ou à noite. As vítimas de tais encontros descreviam os seres das formas mais diversas, algumas vezes apresentados como desprovidos de linguagem articulada, outras como falando em língua ininteligível, possuíam um certo corpo sutil, por meio do qual atuou sobre a matéria, da mesma forma que o fazem os seres humanos. No entanto, a descrição mais habitual destes visitantes de quarto medievais eram a de homenzinhos de baixa estatura, cabelo agitado e grande membro, que tinham dolorosos encontros sexuais com a vítima. O historiador romano Suetônio, 70 a 126 d.C., sustenta que o imperador César Augusto era o produto de relações sexuais entre a sua mãe e um incubo. Também acreditava-se que Platão era o resultado de um acasalamento singular, tal como Merlin, o feiticeiro, nascido de um incubo e de uma das filhas de Carlomagno, que era freira. Na ideia dos súcubos, influenciaram sem dúvida as histórias pagãs de nascimentos milagrosos, de heróis e de reis, revelando que o mito é anterior à aparição do cristianismo. Muitos pesquisadores afirmam que uma certa parte dos OVNIs são fruto da nossa relação com entidades provenientes de outros mundos, muito embora os visitantes não tenham deixado uma prova definitiva da sua presença entre nós. No entanto, os visitantes do quarto não poderiam ser totalmente explicados nessa perspectiva. A excessiva narração de dramas, a ansiedade, grotescas operações, e a ausência de outras testemunhas, em grandes zonas urbanas, que não detectam nenhuma nave, delatariam a outra origem do fenômeno. O que muitos dizem sobre uma origem ultradimensional, ou seja, certas condições ambientais e psíquicas favorecem a abertura de portas a outros mundos paralelos, pelas quais estes seres físicos perseguem as suas vítimas. Estes seres adquiririam a forma, a identidade mais consentânea com a cultura, tecnologia e circunstâncias de cada indivíduo. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir podcast 67. Seres, a seres, de outras dimensões, que vivem entre nós. Você tem medo do escuro? Revisão, Sr. Black. Página e canal, Uma Nova Humanidade. Gostou de nossa matéria? Curta e compartilhe. E deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu like, e em breve retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos.